Tudo bom, pessoal? Essa semana teve um inscrito do canal que pediu uma ajudinha para mim. A questão era a seguinte: ele utilizou a implementação que nós fizemos para o nosso custom login. Só que no sistema dele ele tinha a seguinte demanda. Na tabela de usuário dele, ele tem um campo chamado isActive para ativar o acesso ao painel administrativo. Se você já acompanha meus vídeos, você já sabe que a gente utilizaria a função Can Access Panel, né, do próprio Filament. Só que a gente vai ver algumas situações a respeito disso, tá? Algumas observações que a gente pode fazer, algumas modificações também. Mas antes de tudo, já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve e ativa as notificações. E eu também quero deixar um agradecimento muito especial para vocês, viu, galera? A gente conseguiu bater mais de 400 inscritos no canal. E isso é muito legal. Então vamos lá, vamos para o vídeo. A primeira coisa que faremos é tentar replicar um pouquinho aqui o que ele tem no sistema dele. Eu ainda continuo aqui utilizando o nosso profile. Se você caiu de paraquedas aqui no vídeo e não sabe do que a gente está falando, eu vou deixar o card aí do vídeo onde a gente cria o nosso custom login. Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos fazer a princípio é entrar aqui no nosso projeto e vamos criar esse campo isActive na tabela de usuários. A gente vai usar um comando do Artisan. No caso aqui eu tenho um alias, né, que facilita aqui. Esse PA significa PHP Artisan. Eu vou criar uma migration que está relacionada à tabela de usuários. Prontinho, nossa migração foi criada. Vamos abrir aqui para fazer o que a gente precisa. Aqui a gente vai adicionar nossa coluna. Eu vou adicionar uma coluna do tipo booleana que se chama isActive e ela vai ficar como verdadeiro por default e ela vai ser adicionada depois do campo de e-mail. E já vamos aproveitar e vir aqui no nosso método down e remover essa coluna caso a gente faça um rollback, né? Prontinho. E deixa eu rodar a minha migration. Migrate. Pronto, criou nossa tabela, tudo ok, vamos seguir. Agora que nós já criamos a nossa tabela e configuramos aqui, a gente também precisa vir aqui no nosso model de usuário. App, Models, User. E adicionar esse nosso isActive aqui nos nossos fillables. isActive. Beleza? Já está criado. Vamos também aproveitar, deixa eu fechar isso aqui já que a gente não vai precisar dele nesse momento. A gente vai voltar aqui no nosso resource de usuários, aqui em App, Filament, Resource e Users. E adicionar esses campos ao nosso resource, né? Aqui embaixo do e-mail eu vou colocar o nosso campo de isActive. Ele vai ser do tipo toggle. Make isActive. Prontinho. Vou dar uma salvada aqui. Vamos lá no nosso painel e ver se ele criou realmente o campo. Tá aqui, ó. O campo isActive já tá aqui. Ele tá como true, como default, né? Beleza. E vamos colocar também na nossa tabela, né? Para a gente poder ter uma visualização que o nosso usuário tá ativo ou não. Aqui na nossa tabela a gente vai usar um campo do tipo ICOColumn. Pode ser esse isActive aqui. Beleza, deixa eu atualizar. Apareceu, só que eu preciso definir também que esse meu campo do tipo ícone, ele é um tipo booleano. Prontinho. Então já tem essa visualização. Esse é o primeiro ponto, né? Nós já temos a nossa tabela do jeito que nós precisamos e já está aqui no nosso resource. Eu vou deixar o meu usuário de teste como inativo. Vou dar um save, beleza. E eu vou pegar aqui e vou entrar aqui numa outra janela para fazer o login. Ó, até esse momento ele está fazendo o login mesmo não estando ativo. Por quê?
Porque aqui no meu model de user, o meu Can Access painel estava como true. Qualquer usuário que tivesse feito uma inscrição podia acessar esse painel. E agora eu vou fazer uma modificação. Eu só quero que acesse o painel se o meu usuário tiver com o isActive como true, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um this e perguntar se ele é um isActive. Se eu voltar aqui e der um refresh, eu tenho um erro. Ok, está funcionando da forma que deveria. O meu usuário não tem acesso para entrar aqui, ele não deveria estar aqui. Se eu voltar aqui e restabelecer o acesso para ele, deixar ele como Active True e salvar e dar um refresh, ele continua tendo acesso. Mas vamos lá. E se eu fizer o logout aqui, eu vou fazer o logout, né? Estou com ele deslogado. E se eu pegar esse meu usuário agora e inativar ele e tentar fazer o login? A gente vai ter a mesma situação de ainda agora, né? Eu coloco aqui, ele vai me dar só o erro. Mas se a gente for analisar, o que está acontecendo? O meu usuário está fazendo o login e está tentando acessar. Mas o comportamento que eu espero é que se ele não tiver acesso, ele nem faça o login. Como é que a gente poderia fazer isso? Então, para essa situação, a gente vai abrir aqui o nosso app, Filament Pages. Aqui em Auth, na nossa classe personalizada de login, a gente vai fazer uma modificação. Se a gente lembrar, esse é o método de autenticação, que ele vai vir bem aqui e vai fazer um attempt utilizando esse meu get credentials. O meu get credentials está aqui embaixo. O que é que eu estou mandando para fazer esse attempt lá? Eu estou mandando o login type, que ele verifica se é um e-mail ou um documento, né, que no caso era o CPF, verifica se o password está batendo, e eu vou também adicionar agora o meu isActive como true. Então, nesse momento que eu fizer o login, tentar fazer o login, eu já vou bater lá no banco de dados e vou verificar se o meu usuário ele está ativo ou não. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando. Eu vou voltar aqui, ativar ele, dar um refresh aqui, vamos fazer o logout, beleza? E vou deixar ele como inativo. Deixa eu pegar o e-mail dele e vou tentar fazer o login. Ele já está me dando erro. Ó, ele está me dizendo que as credenciais não batem. Por quê? Porque eu defini que agora ele, além de ter o login, que é o e-mail ou o documento, mas o password, ele também precisa estar com o campo isActive como true. E se a gente for dar uma olhada na nossa base de dados, ó, o meu usuário teste está com isActive como 0, que seria false, né? Beleza, esse é um ponto. Agora a gente já consegue verificar se o usuário está ativo ou não. Só que a gente tem uma outra situação, né? Se a gente prestar atenção, no momento que se o meu usuário estiver ativo e fizer o login, ele vai conseguir acessar o painel sem problema nenhum. Só que se eu, como administrador, quiser desativar o acesso dele, a gente vai ter um comportamento que não é o dos melhores. Por quê? Quando eu coloco aqui, eu só vou ter aquela minha página de erro, né? Só ter esse acesso negado. E o ideal para mim seria tirar o usuário do sistema, realmente fazer o logout dele e jogá-lo ele para uma outra página. Que no caso aqui eu vou estar fazendo o seguinte: eu vou pegar o meu usuário e jogar ele para a página de login novamente. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um middleware. Vamos lá. Então deixa eu criar aqui um middleware, né? PHP Artisan make middleware.
eu utilizei aqui, ó, Redirect Not Active User. Esse nome você pode usar o nome que você quiser, tá? A gente criou um middleware, deixa eu abrir. E o que que eu vou fazer aqui nesse middleware? Eu vou pegar no meu método handle, eu vou pegar o meu usuário do filament, né? Importar aqui o filament. E eu vou fazer uma verificação. Ele já me ajudou aqui, isActive, e eu vou fazer também mais uma aqui que vai ser se esse meu user existe realmente. Tá, o meu usuário tá com o login feito e esse meu login é diferente de isActive. Se for diferente de isActive, né, se o meu active tiver como false, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu usuário e fazer o logout dele com filament of logout. Eu também vou pegar e eu vou invalidar a sessão e eu vou regenerar o token dele. E depois disso aqui, eu vou fazer um redirect. Eu vou pegar e jogar ele lá para minha tela de login. Deu para entender? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando meu usuário, verificando se ele está realmente autenticado. Faço uma verificação, meu usuário está autenticado e o isActive é true. Se não for true, eu entro aqui. Então, eu pego o filament e faço auth logout. Invalido a sessão e faço regenerate token e depois jogo o meu usuário lá para a tela de login novamente. Caso ele esteja logado e o usuário dele for igual a true, ele não vai entrar nessa minha condição e vai seguir o caminho dele. Mas agora a gente precisa jogar esse nosso middleware em algum lugar. Aonde que a gente faz isso? Se a gente vier aqui no nosso App, Providers, Filament e no Admin Panel Provider, a gente tem nossas áreas de middleware. Só que aqui a gente vai ter que ter um cuidado, tá? A gente vai ter que verificar aonde esse nosso middleware ele vai realmente se encaixar. Então, eu vou pegar esse middleware, eu vou colocar ele logo depois do meu Start Session. Beleza? E agora vamos ver o que vai acontecer. O meu usuário, ele está me dando só essa página de erro, né? Quando eu fizer o reload aqui, faltou eu importar o meu middleware, pessoal. Pronto. O que aconteceu foi o seguinte. O usuário passou pelo middleware, verificou que ele não estava como active. Então, eu invalidei a sessão e já joguei ele novamente para a página de login. Agora, se o meu usuário tentar fazer login novamente, a única coisa que ele vai ter é aquela mensagem genérica de erro, que as credenciais não batem. Se eu for lá e ativá-lo novamente e tentar fazer o login, eu vou conseguir fazer o login. O meu usuário está aqui, bonitão, está se registrando, né? Tá mexendo em tudo. E eu vou lá e desativo ele. Na próxima requisição que ele tentar fazer, ele é deslogado do sistema. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. E se você quiser e puder, me paga aquele cafezinho com a chave Pix que está aparecendo aí na tela. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.